Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Boa noite, mais uma vez, peço licença para entrar na vossa casa. Hoje nós estamos recebendo aqui um psicólogo, um psicanalista, e nós vamos saber um pouquinho mais como anda a mente das pessoas, não é isso, Rebouça? A cabeça das pessoas pós-pandemia, ainda não saímos totalmente dessa pandemia, então eu tenho a honra de receber aqui no nosso programa, como sempre, personalidades, Dr. Francisco Gadelha. Obrigado pelo nos visitar aqui no programa Acerto de Contas, e eu tenho certeza que nós vamos tirar muitas dúvidas das pessoas que estão encucadas com uma série de coisas, perdendo emprego, estão aí sofrendo com os familiares enfermos, pânico, como reagir, medos, dinheiro que não tem, tudo que não tem, e o que tem muito é pandemia, não é isso, Rebouças? Exato, é muito importante. Boa noite, meu amigo. Boa noite, querido, boa noite, doutor Fábio. E boa noite, telespectadores. Nós estamos vivendo um momento de pânico, né? Até inclusive, Macieri, lembrei agora que acho que não existe coincidência no mundo, né? Jesuicidência que eu chamo. Eu gravei semana passada um vídeo no meu canal do YouTube falando sobre o pânico que o cearense passa hoje. Porque o cearense passa hoje por pânico de assalto, pânico de homicídio, pânico da violência instaurada no estado do Ceará, pânico do coronavírus, da pandemia, pânico da vacina. Aí vem o Ministério Público, junto com o governo do estado, falar em tomar guarda de criança por pai que não quis vacinar, ou seja, é uma carga. Eu recebo telefonemas semanalmente de várias pessoas querendo ajuda jurídica, mas a gente acaba sendo um pouco psicólogo nas áreas que eu atuo de crime. Sem querer, né? Sem querer, na área de crime de família você tem que ter um pouco. Mas vamos falar muito sobre isso, nós estamos aqui com a autoridade do assunto. Doutor, eu estava olhando o seu currículo aqui, o senhor atua, obviamente, nos transtornos mentais, psicopatologias, psiconeurofisiologia e psicofarmacologia. Explica pra gente um pouco o que é tudo isso aí, porque nem eu entendo, para ser sincero. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês, né, para você que está em casa também, recepcionando aí no sofá de casa, para quem estiver nesse momento pelas redes sociais. E nesse momento essa oportunidade de poder compartilhar assuntos, né, que eu acho que a psicoeducação, ela vem como prevenção, né? Então essas áreas que você citou, como a psicopatologia, a psiconeurofisiologia, né, são as vertentes que a gente estuda o comportamento do cérebro relacionado ao adoecimento, né? Porque o adoecimento é tudo aquilo que o corpo interpreta. Quando ele interpreta, a mente interpreta, então você vem ao adoecer. E as psicopatologias, doenças psíquicas, né? Psíquica quer dizer relacionada ao cérebro, mental, né? Patologias, doenças, né? Patos, né? Vem ali da filosofia. E a neuropsicofisiologia vem de neuro, né? A relação do sistema nervoso central, psíquico, o comportamento, né? Psiconeuro, e a fisiologia, como é que o nosso corpo e o nosso cérebro responde diante dessas situações a qual o nosso amigo trouxe na fala, né? Essa luta do cotidiano que leva as pessoas a entrar em transtornos mentais. Então, em suma, em resumo, eu poderia dizer que a sua vertente de trabalho seria das doenças psicossomáticas para evitar a ocorrência de doenças fisiológicas, doenças no corpo, no organismo, ocasionadas por questões psicológicas, seria isso a grosso modo? As doenças psicossomáticas são doenças, né, classificatórias, né? Porque a partir de uma classificação diagnóstica, nós profissionais da área da saúde, nós vamos buscar o melhor caminho para levar a um tratamento, né? Psicossomática, soma quer dizer corpo, né? Quando a mente pensa, o corpo ele elabora através da neuroquímica, os dois mecanismos de ação. Absorve. Porque nós temos dois meios de comunicação. O químico, né, que é pelos hormônios, e o elétrico, que é pelo potencial de ação. Então, quando o corpo interpreta algo externo, ele gera uma reação no organismo. Doutor, então, em suma, a verdade, tem um ditado que diz assim, que toda doença depende da sua cabeça, é mais ou menos isso? É porque a mente, na verdade, ela vem um campo da interpretação. Existe o que nós chamamos de registro de memórias e o que nós chamamos de crenças, né? A pessoa fala, você tem uma crença. Registro de memórias são aquelas sensações que você registra como algo nas suas emoções e a partir daí você é mediado por essa relação. Então, o seu corpo vai, nesse mecanismo de fuga e luta, ele vai estar respondendo à sua fisiologia diante
de uma situação de ataque, porque a todo momento ele está para nos proteger, ele não está para agir. É uma proteção inconsciente chamada. Eu já vi na internet, o Rebouças deve ter visto também, alguns médicos, como o senhor, dizendo que aprenda como sua mente, mais ou menos em suma é isso, cura o seu corpo. É isso? Isso existe? É porque assim, a mente ela é um mecanismo de defesa, então assim, não é fácil você controlar a sua mente, entendeu? As pessoas falam na visão senso comum através de algumas técnicas, mas a mente ela é um mecanismo de proteção, fuga e luta, né? Tem uma área do cérebro chamada cérebro trino, que é essa área que é responsável por todos os nossos comportamentos. Então, dependendo da química, dependendo da sua alimentação, dependendo da sua epigenética, aonde você é inserido no meio, o seu corpo vai responder de acordo com o que o meio externo está te trazendo. Então, assim, quando eles falam isso, é que para você trazer uma maneira de exercitar a mente para poder controlar os impulsos nervosos. Porque nem todo problema ele é psicológico, às vezes ele é físico e se torna psíquico. Essa né? questão dos impulsos nervosos eu tenho visto muito agora. Pessoas com sintomas como dor de cabeça, sintomas como desmaio, sintomas como sensação de falta de ar, que chega realmente a sentir a falta de ar, e você vai e coloca ali aquele equipamentozinho no dedo, né, para ver como é que está o oxímetro, está normal. Você vê se a pessoa vai fazer uma tomografia do pulmão, está normal. E aí, eu vi casos acontecer agora, nesses dias, e era tudo fundo psicológico. A pessoa com fundo psicológico, já o normal do cotidiano que nós tínhamos antes. Problema financeiro, problema de relacionamento, né, a insegurança do ser humano diante da vida. E aí, somado esse cenário de pandemia, as pessoas, essas pessoas que eu estou falando aqui agora, especificamente de duas mulheres, passaram a sentir esses sintomas, né, e fizeram exames e tudo, e não tinham nada fisicamente, organicamente. Era tudo questão psicológica que foi tratada com ansiolítico, com outros medicamentos. Isso está sendo muito comum hoje em dia, né? A doença psíquica, né, que é a doença da mente chamada, ela é causada muito pela sua relação com o meio, né? Quando isso acontece, geralmente as ansiedades elas são traçadas muito a partir da hiperventilação. A hiperventilação, para quem não sabe, é a respiração acelerada, onde você bota muito oxigênio e sai muito dióxido de carbono. Então, essa alteração psíquica acontece porque quando você tem mais saída de dióxido de carbono, o que acontece é que você tem uma transição do oxigênio para o magnésio ele tende a perder mais a concentração, aí a partir daí você entra no ciclo de rebote. Então você começa a aumentar a dopamina e o cortisol, que são os dois hormônios que estão relacionados a esse mecanismo de fuga e luta. A partir daí, quando você tem essa alteração na hiperventilação, você tem um aumento do pH sanguíneo. O pH sanguíneo vai trazer a alcalose. Com a alcalose, essas sensações de formigamento, taquicardia, sudorese, é por conta dessa fisiologia que está acontecendo no corpo. O cérebro, para proteger, ele vai bater onde? No hipocampo, onde estão suas memórias, suas lembranças de curto e longo prazo. A partir daí, ele vai correlacionar uma sensação de perigo para você, para que seu corpo se mantenha acelerando a neurotransmissão. Essa neurotransmissão vai começar a lançar dopamina, cortisol e acetilcolina, que é justamente o que está relacionado a isso, que vai dar o quê? Taquicardia, o coração vai bater mais rápido. Então, você vai ter uma queda de cálcio, né? O cálcio vai estar relacionado, então você vai começar a contrair os músculos. Com a aceleração e o pH sanguíneo mais alto, o que acontece é que você tem uma vasoconstrição. Quando se tem vasoconstrição, pressão o oxigênio não sobe. chega... O oxigênio não chega ao cérebro, a partir daí você desliga. A mente pode causar Tudo tudo de isso. fundo psicológico. Tudo de fundo psicológico. Mas assim, é um quadro a se investigar, porque às vezes ele pode estar passando por um estresse oxidativo, por deficiência de minerais e vitaminas. Então, o psíquico quer dizer que a mente está protegendo ele dentro desse campo de ação. Então pode ser algo, esses sintomas todos. Ele pode ser orgânico, realmente, aí a pessoa faz todo o check-up. Não, certo, a origem que eu digo. Tá. Ele pode ter a origem orgânica, né, no seu organismo, aí você vai tratar lá com o cardiologista, com o neurologista, com o médico do rim, você vai tratar lá, o nefrologista, mas... se você não tem nada orgânico, de origem orgânica, e tem uns sintomas, aí pode ser devido à ansiedade, não é isso? Porque a ansiedade ela aumenta o cortisol, né? Ela desencadeia tudo isso. Desencadeia tudo isso. Né? Pode ser ansiedade, né? Ou pode ser até, doutor, pessoas que têm o chamado hipocondríaco.
a hipocondria, né? A pessoa, nós estamos na época de pandemia, aí a pessoa começa a relatar para ela, porque eu senti falta de ar, eu senti isso, eu senti aquilo. Ou até outra a conhecida minha que tem diabetes, e um dia desse estava bem, alegre e tudo, e eu ouvi outra pessoa que tem diabetes relatar que teve que cortar um dedo, que piorou a glicemia, não sei o quê, ela imediatamente começou a se sentir mal. Exatamente. Somatizar, até bom que eu aprendi aqui já, viu, Marcelo, com o doutor. Né? É o corpo, não é isso? Isso significa o corpo. Soma quer dizer corpo. Né? Então, somatizou quer dizer que ela trouxe para o corpo dela aquele sintoma que outra pessoa estava relatando. É isso? Para você ver, e isso deve estar, eu quero saber do doutor agora, isso deve estar muito pior agora. Porque as pessoas estão com receio, com medo, literalmente, dessa pandemia, de pegar essa doença, de adquirir essa doença, e fica naquela, né? Você vê na rua pessoas com 3 máscaras, pessoas com toda essa preocupação. A pessoa trancada, eu acho aí o cúmulo do pânico, e aí eu vou dizer assim, eu nem coloco a culpa na pessoa não, quando eu vejo isso que eu vou relatar agora. Eu coloco a culpa na mídia, nos governos, nas prefeituras, que ao invés de aliviar o medo da população, ao invés de aliviar o pânico da população, eles estão trabalhando de uma forma a colocar mais pânico ainda. Aí eu vejo o absurdo de uma pessoa sozinha, dentro de um carro com os vidros fechados, o ar-condicionado fechado e de máscara. Isso para mim é o retrato do pânico. É o retrato que a pessoa realmente está com um problema psicológico, porque não tem lógica, não tem sentido. A gente ri para mas é engraçado. Eu estava almoçando no restaurante no Rio Mar, no Tasquinha do Tio e tal. Chegou um senhor com uma senhora com uma bombinha de álcool. Eu falo, o cara está com problema. Ele começou a borrifar. Aí, se não bastasse na mesa dele, na mesa do lado, onde as pessoas estavam sentadas. Aí, você vê a que nível chega, né? E o pior, aí, não, peraí. Aí chegou... É triste. Chegou a caneca de chopp, porque ele estava tomando chopp. Ele não burificou na caneca? Ele botou, foi mais alto. Dosou mais, né? Quer dizer, olha o nível que se chega o estresse. Diante disso, doutor, como é que anda a cabeça das pessoas? Porque o doutor deve atender aí no dia a dia essas pessoas aflitas, com conflitos familiares, com gente doente. Como é que está a cabeça das pessoas aí nessa pandemia? O ser humano em si é um ser que está sempre na sua ação existencial, né? Está sempre buscando algo para poder se manter super alerta, né? Geralmente a pandemia já tem há muito tempo, só que a informação de forma rápida acabou trazendo isso para dentro de casa. O medo em si, ele acontece desde as savanas, onde eles tinham que caçar para poder comer, se colocasse a cabeça para fora, o leão vinha e comia, né? E assim, com a chegada das informações, aquele leão que era das savanas, ele foi para dentro da tua casa, porque antigamente você tinha um retardo de informação, quando chegava a notícia que uma criança tinha nascido, você só ia saber da existência dele depois de 2, 3 meses. Hoje em dia não, você acompanha tudo isso. Tudo isso vai gerando neuroexcitações. Essa neuroexcitação causa expectativa. Então você fica sempre achando que é o próximo. Por isso que o medo, ele traz a parte de irracional, isso é entendeu? verdade. Quando você está com medo, só você sabe o medo que você sente. Porque é a fisiologia que altera todo o pensamento psíquico. Mas quem está alterando todo o pensamento psíquico é justamente o teu pensamento que está gerando essa descompensação. Isso que o doutor falou é fantástico. O medo, ele tira a racionalidade. Claro, e traz o comportamento irracional, que nós podemos aqui até dizer ilógico, como o exemplo que eu dei, de uma pessoa trancada sozinha no carro com máscara, ou de uma pessoa que está andando em uma praia deserta, o ar mais limpo do mundo, a beira-mar, sozinho e de máscara. Então, nós passamos a ver comportamentos completamente irracionais e ilógicos, né? E, doutor, outra questão interessante, que até as pessoas já estão brincando, até os conhecidos mesmo, por exemplo, é a questão do álcool. O álcool tornou-se, Macieri, um vício. O álcool gel, o álcool de passar nas mãos. Né? Até eu brincando com um amigo meu, eu dizia, rapaz, eu nunca pensei que eu fosse ser viciado em álcool de novo, né? Passando álcool gel na mão. E aí o cara concordando comigo, né? Um arquiteto estava lá comigo olhando ali o negócio, ele, mesmo, eu estou viciadozinho nesse negócio de álcool. E todo o tempo botando álcool de 2 em 2 minutos, o homem vinha.
e passava álcool na mão. Isso passa a ser um comportamento repetitivo? É por questão de automação? Ou é realmente medo de algum vírus? O que é que causa isso aí? O medo, ele causa as síndromes de ansiedade, né? A ansiedade é tudo aquilo que corresponde à expectativa. Então, toda expectativa vai te gerar um comportamento. Esses comportamentos, como eles são repetitivos, então as pessoas tendem a jogar o seu hábito para aquilo, achando que aquilo ali vai curar, né? Que vai evitar com adoecimento. Então, ele fica hipervigilante, hiperprotetivo. Essa hiperproteção dele, o próprio uso do álcool exagerado, pode causar lesões, né? Na mão. Na mão, como né? aconteceu já. E eu queria até, doutor, me corrija, né? Que a área é a área do doutor. O doutor é especialista aqui. Me corrija se eu estiver errado, o que eu quero falar para o nosso telespectador agora, Marcelo. Eu vinha pensando nisso, né? Quando eu vinha para cá, não sabia nem que nós íamos ter um psicólogo hoje aqui, mas eu vinha pensando nisso. Não é a solução, não é, por exemplo, máscara, álcool gel. Meu amigo, eu usava a máscara como é para ser usada. De 2 em 2 horas eu trocava a máscara. Eu ia para um local, colocava a máscara, estava num supermercado. Quando eu saía daquele supermercado, mesmo que eu tivesse passado só meia hora, 40 minutos, eu descartava aquela máscara. E quando eu ia pegar outra para dentro de outro local, eu limpava a mão com álcool gel, depois que eu pegava na máscara, colocava no rosto. Então, assim, eu era super vigilante. Na minha casa, aqueles 4 meses de pandemia, ninguém foi nos visitar, não deixava ninguém nos visitar, nem nós íamos visitar ninguém. Realmente cumprimos a risca, né? De nada adiantou. De nada adiantou, no sentido de que eu peguei, fui entubado 3 vezes, fui traqueostomizado 2 vezes, passei por tudo aquilo que o pessoal sabe, né? E graças a Deus estou aqui hoje contando a história. Assim, cuidados temos que ter, mas nós não podemos deixar esse cuidado passar, eu vou comparar até com toque, com o transtorno obsessivo compulsivo. Nós não podemos deixar esses cuidados do álcool gel, da máscara, de não apertar a mão de um conhecido, de não visitar um parente, se tornar um transtorno obsessivo compulsivo, porque vai atrapalhar a nossa vida em sociedade, não é isso, doutor? É porque gera ansiedade, né? A ansiedade gera comportamentos, né? A ansiedade, ela tem várias subclassificações. Tem ansiedade de doença, aquela, como você falou, que a pessoa escuta que está doente, de repente ela somatiza aquilo. Tem ansiedade de expectativa, aquelas pessoas que começam a ter crises de pânico, né? Tem vários tipos, tem várias vertentes da ansiedade, né? Então, como o Covid, esse momento que a gente está passando agora, o SARS-CoV-2, é uma doença de caráter imunocardioneuropsíquico, então ela atinge, é uma parte bem sistêmica, que ela gera uma cascata inflamatória. Então, o que acontece é que a gente não tem um hábito alimentar normal, a nossa maneira de sobreviver é sempre com cortisol e adrenalina lá em cima, a gente está sempre naquele sistema de perigo. Então, o uso de máscara, o uso de gel, é uma forma de você amenizar e proteger mais, entendeu? Porque o que vai determinar a sua contaminação é a sua parte imunológica, né? A sua imunidade. Porque você vê que tem pessoas que nunca pegaram, outras foram sintomáticas, não sintomáticas. A minha esposa ficou 45 dias comigo na UTI, pegou, mas não teve uma dor na garganta, né? E eu praticamente morri. Não, mas morri, você sabe voltei. nós conversamos aqui com vários médicos, a gente conhece vários infectologistas e médicos de outras áreas também, e eu tive até um assunto delicado nesse sentido da máscara, que um dos médicos, eu conversando com ele no jantar, ele me disse o seguinte: cara, você imagine o cara que é obrigado a usar máscara, que carrega um caminhão, por exemplo. Lá no estivador. Lá não citou esse exemplo, lá no Ceasa. Chama de chapa, né? O chapa lá do Ceasa, que é aquele mundo de gente. Ele com aquela máscara suada. No calor do Ceará. No calor do Ceará. Você imagina o nível de contaminação. Aquela máquina passa a ser vetor de contaminação e não evitar. Na minha, ele disse, na minha concepção como médico, aquilo é um crime, porque aquela máscara suada, naquele ambiente e tal, a facilidade dele, eu diria para você que a facilidade dele se contaminar é muito maior. Não é uma defesa, ali não é uma defesa. Eu acho que hoje, Marcelo, até o doutor pode também falar sobre isso. A máscara, ela hoje serve muito mais como uma defesa psicológica das pessoas contra o medo do vírus, e o álcool também, do que efetivamente, sem entrar nesse mérito, se não é, se evita, se não evita. Mas eu penso que hoje o que eu tenho visto, tenho analisado o comportamento das pessoas, é que a máscara, como esses exemplos que eu dei, dentro do carro sozinho, no mar, ou seja onde for, e o álcool, esse vício do álcool, ele serve muito mais como uma maneira de aliviar a tensão, aliviar o medo da doença, do que verdadeiramente evitar a transmissão. Seria isso? É porque assim, a questão do uso da máscara, do Doutor, álcool... deixa eu só complementar a pergunta dele. A gente
inspira oxigênio. Aspira. Expira gás carbônico. Inspira gás carbônico. Expira. Inspira oxigênio. Expira gás carbônico. Exato. Gás carbônico. A máscara ali. Esse gás carbônico não volta para dentro? Como é que é isso? Não prejudica em algum momento? Aquele dióxido de carbono que você inala, né? Algumas pessoas têm crise de ansiedade, ele precisa repor aquele dióxido de novo, entendeu? Por quê? Porque quando ele chega na corrente sanguínea, o transportador de oxigênio é a hemoglobina. A partir daí, ele tem várias biotransformações. Quando ele tem essa biotransformação, que você está com ela aqui inalando, a concentração é muito baixa, porém, vai repor aquilo que está faltando. Por isso que, como ele trouxe na fala, quando a pessoa está com a máscara ali, dependendo, se ela estiver suada, ela vai trazer fungo, vai trazer vários tipos de complicações, né? O que mais falta dentro do sistema de saúde é a educação. Nós vimos agora na pandemia, não só no Brasil, mas como o mundo todo, como todos os países estão despreparados de cuidados médicos, de profissionais voltados para uma determinada área, né? É tanto que muitas faculdades abriram a porta antes de concluir os cursos, muitos alunos graduados aí se colocando para poder cuidar de uma doença que chegou de uma forma impactante, né? E ela em cada país ela tem uma proliferação diferente. Por exemplo, aqui a gente é um clima muito quente, então vai ter aquele clima mais frio. Exatamente. Como a gente passa agora, a gente fica... o uso da máscara e do álcool gel é porque quando a gente naquele clima mais frio, as probabilidades de doenças respiratórias são maiores, entendeu? Por isso que é esse cuidado básico, porque até mesmo eles não sabem nem como conduzir, mas como protocolo de prevenção é uma maneira de você diminuir a contaminação. E na porque questão... o espirro ali, naquele momento que ele sai numa velocidade, geralmente, segundo a literatura, numa velocidade acima de 30 km. Sim, não, isso aí eu sempre concordei. A máscara, ela serve para a pessoa que está doente não transmitir tanto. A pessoa que está contaminada, porque ela espirra e o espirro fica ali contido, né? Mas a questão é a seguinte, as pessoas não estariam usando mais a máscara e o álcool gel hoje por uma questão psicológica, de achar na sua mente, pronto, estou de máscara, estou de álcool gel, estou protegido e ficam mais tranquilas, não é? É que nem esse maluco que chegou lá borrifando. Quer dizer, além na mesa dele, a mesa do vizinho, e o show. E a caneca de chopp. Eu fiquei vendo aquela cena e falei, rapaz, o negócio tá ficando feio, né? É porque antes as vacinas, quando elas eram descobertas, passavam de 5, 6, 7 até 10 anos para ela dar uma resposta. Com a tecnologia, com o aumento dos estudos, essa vacina chegou muito rápido, então causou muita dúvida a todo mundo, porque virou um mecanismo de interesses próprios. Então ficou aquela dúvida. Então tudo que tem dúvida, a mente ela não pensa duas vezes na hora de correr, não, né? A segurança, né, da vacina não é comprovada 100%, não existe assim um estudo ainda. Mas a questão aqui, a gente procura nem entrar nessa questão de ter eficácia, mas não é ter isso que ele está eficácia. falando. É isso que ele está explicando. Por conta disso, o uso da máscara nesse contexto, ele vem para evitar as variantes que vão aparecendo, porque como é um vírus e esse vírus tem várias variantes que cria várias cepas, é uma maneira dele diminuir, porque ele é completamente visível de caráter psicológico. As pessoas adoecem porque baixa a imunidade. O psicológico abaixa a imunidade da pessoa, e aí a pessoa fica mais suscetível a ter o vírus. Porque como uma depressão faz, como uma raiva grande faz, um estresse grande faz. Por exemplo, um vírus que é batata, como se diz, quem tem o herpes zoster, né? A herpes. A pessoa que tem um estresse muito grande e ele tem um vírus da herpes circulando no corpo dele, porque nunca vai embora, fica ali o resto da vida aquele vírus no corpo dele. Ele não aparece a herpes zoster, por quê? Porque ele está com a imunidade boa. Quando ele tem um estresse muito grande, uma raiva muito grande, a imunidade baixa, estoura a herpes. Tudo é uma questão de imunidade, né? Tudo é uma questão de imunidade. É porque a alimentação, por exemplo, a atividade física, uma caminhada de 30 minutos por dia no final da tarde, ela tem uma prevalência de umas 2 horas de academia. Porque tu vai trabalhar a tua parte metabólica, a tua parte sistêmica, a parte da gravidade do teu corpo, onde os músculos da panturrilha vão auxiliar na perfusão coração para que você possa ter mais qualidade de vida. E o doutor falou no final da tarde. Falou só por falar ou realmente no final da tarde seria o melhor horário para essa caminhada? É porque o cortisol ele tem 3 tipos de mudança. De manhã, quando a gente acorda, ele é mais alto, que é para poder nos despertar.
Ao meio-dia ele começa a ter uma queda. E já no final da tarde ele tende a baixar, que é para poder você entrar no sono. Quando você faz uma caminhada de 30 minutos, aquela caminhada elaborando o que você fez no dia, tirando os estresses, aquela queda do cortisol ele vai dar uma estabilizada. Quando você chegar à noite, o seu ciclo vigília e sono, chamado de melatonina, ela vai poder produzir uma melhor sensação do teu corpo. Porque tu está produzindo a erisina, que é produzida nos músculos, e a endorfina, que te dá prazer. A partir daí, se tu tem uma alimentação adequada, faz uma boa hidratação, o teu ciclo de sono ele vai ser melhor, porque a doença começa a partir da privação do sono, porque o sono ele é reparador. Se você não tem uma boa qualidade do sono, você começa a baixar a sua imunidade. Essa imunidade é o que vai fazer com que você comece a ter outras comorbidades, que são as doenças hereditárias e as doenças geneticamente falando, que são completamente Doutor, diferentes. Então, o sono é sagrado. Para eu manter esse raciocínio aqui e fazer uma próxima pergunta, me explique para a gente qual a função do cortisol. O cortisol, ele é um hormônio precursor do colesterol, né? Então, ele é produzido nas adrenais, 2 glândulas que ficam em cima do rim. Então, ele tem 3 subdivisões, que eu não vou falar que é tipo uma aula, né? A função do cortisol no corpo é justamente para mediar os impulsos elétricos do corpo, para poder fazer com que ele entre na corrente sanguínea para proporcionar mais alerta nas pessoas, grossamente falando, né? E lá no hipocampo tem receptores de cortisol. Então, quando a pessoa tem uma descarga de cortisol, que é esse hormônio do estresse chamado, né? Então, quando ele chega lá no hipocampo, ele vai começar a trabalhar sensações de memória, de lembranças que te causam perigo. Então, por isso que nossos medos não são iguais. A partir daí, quando ele chega lá no hipocampo, nessa área do sistema límbico das emoções, ele vai começar a mediar a formação de acetilcolina, de noradrenalina, de serotonina muito falado, né? É por isso que ele tem essa relação da questão da imunidade, porque ele é o que vai fazer com que você entre no ciclo de ansiedade. Ele vai ativar outras regiões endócrinas. Que vai Pronto, excelente. Aí trazendo para isso que o doutor falou, da caminhada no final do dia, na tardezinha, melhor do que pela manhã, porque o cortisol vai estar baixando no final do dia. Vai tendo uma queda, É, né? Por por isso que a pessoa, quando tem uma crise de garganta, um sintoma gripal, uma infecção qualquer, no final da tarde tem uma piorada? É por isso? É porque geralmente nesse horário... O doutor vai responder isso aí no segundo bloco, porque nós estamos acabando o primeiro bloco aqui, e nós vamos saber por que passa muito rápido. E nós vamos saber também por que as pessoas sofrem de depressão, como que a pessoa, eu quero saber isso, entra em depressão, onde começa esse estágio? Mecanismo. Por que se começa esse estágio? Enfim, vamos saber já já. Fiquem ligados, voltamos já com o doutor Fábio Gadelha, falando tudo sobre mente humana. Aguarde. Eu só uso Tainá, é de palma e faz bem. Alô, você, dona de casa, compre Tainá também. Se as outras são nota 10, Tainá é nota 100. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Tainá, presente nas melhores redes de supermercado do Brasil. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Maciel? Eu adoro, eu vivo por aqui. Então, voltando aqui para o segundo bloco, vocês notaram que o doutor fala com muita propriedade, com muita firmeza, e explica todo o processo. Tem conhecimento. De como, eu estou tentando popularizar aqui, de como a mente chega a pensar, chega a entrar estresse, chega a baixar a imunidade. E voltando aqui, doutor, seguindo a resposta do Rebouças, qual foi a pergunta, Rebouças?
O doutor deu uma dica aqui importantíssima. Eu, particularmente, vou começar a seguir a dica do doutor aqui, viu? Se possível, ainda hoje. Da caminhada no fim da tarde, ele disse aqui no bastidores, no intervalo agora, que é meia hora, não passar disso não, melhor ainda. Então, aí a minha pergunta foi a seguinte, que ele falou do cortisol. Por que não passar de meia hora? Eu também quero saber agora. E ele falou o seguinte, que o cortisol é a substância que de manhã está alta, né? E você acorda, por isso que acorda bem, e no final do dia ela já está baixando e você dá aquela caminhada de meia hora e estabiliza. A minha pergunta foi, será que é por isso que quando nós temos alguma infecção, no final do dia você tem a febrezinha, sempre você piora no fim do dia? E aí emendar com a pergunta do Macieri, por que 30 minutos e não mais da caminhada? Pronto, o porquê da tarde, né? A tarde geralmente é na hora que o corpo muda o ciclo, né? O ciclo cronológico está relacionado a essa questão da mudança de tempo. Então, nesse momento é onde o corpo começa a ter uma transição metabólica. Por isso que muitas aferições de pressões é 4h30, 5 horas da tarde, você mexe pela manhã e à tarde mede de novo. Essa correlação que é para poder você ter um marcador biológico. Como existe o ciclo circadiano e infradiano, esses ciclos que estão relacionados à nossa sobrevivência, a partir desse olhar, né, essa medição e essa caminhada, justamente nesse horário, é o que vai dar para você um controle metabólico. Mas por que meia hora e por que não uma hora? Porque quando você está começando uma prática de atividade, se você começar a andar mais do que isso, você vai começar a estressar seus músculos. Então, se você começa a se estressar, você tem uma cascata inflamatória. Então, aqueles neurotransmissores, aqueles hormônios que vinham para te dar prazer, o corpo vai produzir interleucina, que é um agente de inflamação no corpo, que vai começar a estressar seus músculos. Então, você vai começar, dependendo da sua rotina, você vai começar a ter um cansaço, um desgaste, uma fadiga. E isso vai proporcionar algum tipo de alteração no seu corpo. Por quê? Nesse horário de 4h30, 5h30, é o momento da transição biológica que o corpo tem. Você olha, Rebouça, na fala do doutor, como a máquina humana é impressionante. Né? São reações que nós temos automáticas. Né? E ele deu um dado aqui, Marcelo, que você bem chamou a atenção para esse dado, a questão do sono. Porque hoje, doutor, inclusive eu me coloco aqui nesse rol. Nós estamos com pessoas, eu gosto muito de filme, de séries, né? Então, assim, pessoas como eu que gostam de assistir filme à noite, assistir série, né? Desses streams de séries, isso realmente a gente nota que afeta o sono. Você passa a dormir meia-noite, 1h da manhã, e durante o dia você não tem aquele rendimento. Isso é péssimo, né, para a saúde? É porque você passa o dia sobre um mecanismo de alerta completamente. Então, para que seu corpo vai desacelerar, ele vai diminuir, ele vai demorar um pouco, você vai estar hiperalerta. Esse hiperalerta, quando você vai assistir um filme, o filme tem vários estímulos. Um exemplo, se vocês assistirem um filme de terror, você fica automaticamente hiperalerta, mas se você baixar o volume, porque cada filme daquele tem umas frequências de hertz, e o nosso cérebro tem outras frequências, alfa, delta, beta, que é muito usado nas meditações, né? Então, quando você excita esses estímulos, você fica hiperalerta e o seu estado de vigília de sono ele não consegue diminuir as concentrações de cortisol. Então você fica com aumento da sua noradrenalina e uma descompensação na sua dopamina. Então você fica desregulado. Aí você aliás, fica lá, tem uma pessoa, né? Aliás, tem médicos e médicos famosos que dizem assim, eu tenho Dr. Laí Ribeiro, inclusive eu conheço pessoalmente. E uma vez nós conversando lá em São Paulo, ele me disse o seguinte, até a luzinha do ar-condicionado que fica ligada no teu quarto, coloca uma fita isolante nela. É porque realmente, se você prestar atenção, o quarto totalmente escuro, uma luzinha de um LED de ar-condicionado, ele clareia o quarto. Eu falei, doutor, mas por quê? Ele falou, porque atrapalha teu sono. O sono tem que ser uma coisa sagrada. Sagrada. Você tem que ter um horário para deitar, um horário para levantar. Aí eu perguntei para ele, doutor, e essa questão? Eu, por exemplo, durmo tarde, 2 horas da manhã, e acordo mais tarde, às 11 da manhã. Ele falou, não, se isso for, não sei, o doutor vai me responder a opinião dele. Se isso for uma regra sua de vida, um comportamento habitual seu, perfeito. O que não pode fazer, um dia você dorme 8, acorda às 6, outro dia dorme 1 hora, acorda às 10, outro dia... Então, se você não regular isso, não é bom. É isso, doutor? É assim, o que faz com que você, a questão da luz, né, apagar atrapalha,
É basicamente isso, né? Porque assim, a nossa mente, o ser humano em si, ele tem vários receptores, né? Então, assim, você dormindo aqui, mas existem receptores auditivos, o olfatório, que vai direto lá pro tálamo, né? Por isso que um cheiro, ele já tem barulho, ele me falou, o ar-condicionado tem que tomar cuidado. Exatamente. Então, aquela luz ali, você está dormindo, mas existe uma estimulação, porque você está aqui, você está tendo vários tipos de estimulação. Então, quando eles falam, apaga aquela luzinha, é porque para evitar o mínimo de estímulos possível. Porque quando você está, por exemplo, as pessoas que sonham, às vezes, que estão morrendo afogados, se ele estiver de bruço aqui e essa parte do estômago estiver nessa compressão, a mente dele vai elaborar um pensamento relacionado ao que ele tem mais medo. Se ele tiver medo de morrer afogado, vai vir essa lembrança lúdica. É o que faz com que ele... Rapaz, porque ele Estava morrendo afogado. Por isso que o sono relacionado ao sonho, dependendo dos arquétipos que tem, está falando muito de você. Né? E essa questão do horário, do hábito? O hábito, assim, quando você dorme na questão noturna mesmo, né? O ciclo normal mesmo, é porque nesse horário é onde o nosso corpo produz a melatonina. A melatonina é precursor de informações para a glicose. O nosso cérebro precisa de oxigênio e de glicose. Então, se você tem uma boa qualidade de sono, você vai poder ter mais reservas de glicose, porque existe uma glândula chamada glândula pineal, muito conhecida, né? São cristais de apatitas. Essa glândula é o que regula o nosso ciclo biológico em relação como é que eu posso dizer para vocês? A questão do céu, dos astros, é o alinhador das sensações de temperatura que o nosso corpo tem. Geralmente quem viaja tem aquele jet lag, é porque essa glândula, ela está descompensada, pode estar calcificada. Esse jet lag é algo sério. Que é isso que eu nem sei. Jet lag é o seguinte, você viaja daqui vou dar o meu exemplo, foi para o Canadá. Não vou dar nem o Japão não, porque o Japão já é algo que é 12 horas, né, de diferença. O Canadá são 5 horas de diferença em Vancouver, na coluna britânica, né? Lá em Canadá. E são 5 horas de diferença. E aí o nosso organismo está acostumado aqui com o horário de dormir e acordar. Lá o fuso horário. O fuso horário. Esse mesmo horário lá não é o nosso mesmo aqui. O corpo sente. Eu levei isso na brincadeira lá no Canadá. Levei na brincadeira. Que jet lag. Eu até brincava, jet lag o quê? Tem esse jet lag não. Meu amigo Macieri, eu numa autoestrada, certo? Durante o dia, eu e a minha esposa aqui, eu apaguei na direção do carro. Apaguei. Se não fosse a minha esposa dar um grito, que aí no grito eu acordei assustado, já pro meio aqui, aí já não dormi mais. Mas se não fosse a minha esposa dar um grito, e ela tá ligada, que eu acho que isso aí, telespectador, é coisa de velho. Eu pensava a mesma coisa. E apaga, né, doutor? Apaga. Você apaga. Ô, doutor, qual o papel que o álcool tem? Para ver o que é o sono, né? Um cara que todo dia, por exemplo, eu todo dia bebo um vinhozinho. Sagrado. Não, dia sim, dia não. Aí agora, como pergunta de psicólogo, me fala mais sobre isso, né? Não, o Maciel disse que ele foi no médico aí o médico disse, você bebe? Ele aceita uma dose. A última vez que só para descontrair um pouco, eu fui no médico, e o meu médico é lá do Ciro Libanês de São Paulo, ele é chefe da cardiologia, doutor Nagy, um abraço. E ele sempre está vendo nosso programa no YouTube, ele gosta do nosso debate aqui. E ele me disse assim, toda vez é o mesmo assunto. Eu estava meio com o saco cheio, para dizer para vocês aí em casa. E eu cheguei lá para consulta e tal, porque fui daqui para lá para consultar, tem que ir, né? Aí toda vez ele fala, você precisa fazer isso, você precisa beber menos. Eu falei, doutor, para de me encher o saco. Dá uma olhada geral, se precisar me dar algum remédio. Aí ele falou, mas tá bom, então não vou nunca mais te falar nada. Faz esse favor, faz esse favor. Se eu tiver ruim, me dá remédio para me tomar. Agora, qual a influência do álcool no cérebro, nas ações, no dia a dia da pessoa? O álcool, essa questão metabólica dele, né, onde ele tem ação... Porque só para concluir, eu já tive médico que me falou, se você tomar um vinho todo dia, eu também bebo, não vejo tanta... É complicado, hein? Um fala uma coisa, fala outra. É porque assim, quando a gente fala nessa visão do álcool, né, tem essa questão social, tem várias, mas trazendo para o corpo, o álcool ele vai dar várias alterações no seu organismo, né, principalmente na parte do fígado, no momento que ele é metabolizado. Então, se você tem predisponibilidade metabólica ou até heranças genéticas, né, ou até mesmo heranças
de parentes próximos que tem algum tipo de alteração, então vai acelerar mais esse processo em você. Então, ele no cérebro, ele tem a ação de inibir o sistema nervoso central, né? Então, assim, o nosso cérebro, ele se comunica em 3 momentos. Então, em um desses momentos, essa área é inibida. E quando ela é inibida, você começa, dependendo das suas emoções, você vai ficar hiperexcitado para poder trazer um maior prazer para o corpo. É por isso que a galera começa a beber descompensadamente, porque essa área do cérebro que está relacionado a essa ação crítica de perguntar, realmente você vai beber, você vai ver a sua consequência, como se fosse uma conversa interna, ela vai totalmente desassociada. Aí, a partir daí, você começa a transitar as suas emoções para dentro da inibição do sistema nervoso central, que é um dos fatores do álcool. Então, o álcool em si, dependendo da dosagem dele, ele pode gerar essa questão da dependência, né, química. Né? Doutor, e o nosso freio é o ID, não é isso? Isso. É o freio. Né? O que é o ID, doutor? O que é o ID? O ID, na verdade, que eles trazem, que é a questão da... Se essa pergunta você está fazendo, a identidade desassociativa, né? Quando você desassocia aquela ação que você tem, né? E essa ação que você tem, essa identidade desassociativa, é o que vai fazer com que as suas emoções tomem conta daquele momento quando o sistema nervoso ele é rebaixado. Porque o álcool ele rebaixa o sistema nervoso. Porque o ID, ele tipo assim, é o freio. Tem coisas que nós pensamos, mas não fazemos, porque o nosso ID é freio. Rebaixar, você está ali sobre, como ele falou, sobre o ID, um nível altamente preservatório, né? Se preservando. Quando você baixa ele começa a agir com impulsos inconscientes, de determinar determinados prazeres. Você tá gente que tira a roupa quando bebe. A pessoa sem beber não tiraria a roupa. O ID é o nosso freio, ele freia. Eu me lembro isso das aulas de medicina legal. Tem cara que bebe, inclusive, e fica todo... Tem cara que vira borboleta em Taubaté. Borboleta. Temos aqui na produção aqui, né? Toca! Tem cara que toma uma, já começa a ficar mais... Fica machão. Andar mais macio. E tem uns que fica machão, né? Por quê? Porque ele tem o ID, é o nosso freio natural. Tem coisa que eu não falaria, por exemplo, para um amigo, ou para uma mulher, ou para alguém, até você não deixa a raiva lhe dominar, né? Você tem uma raiva, mas não vou tratar essa pessoa com palavras ásperas. Aí quando você bebe, o ID, já era. E aí você passa a ser dominado por essas ações que você não faria se não tivesse bebido. Ou seja, você fica livre, leve... Do freio. Livre, leve e solta. Que é ruim, porque é o freio moral, né? É o freio moral que nós temos. É o freio moral que o cidadão tem para lidar com a sua mãe, com o seu pai, com a sua Doutor, por que da depressão? Por que chega no estágio depressivo as pessoas? A depressão é uma doença, né? Uma doença psiquiátrica, né, que está relacionada também ela é multifatorial, né? Ela tem heranças epigenéticas, né? O meio pode te trazer a uma depressão, como também uma herança genética. Você pode trazer no seu DNA esse marcador. Dependendo de como você é inserido na sua sociedade, você pode trazer esse marcador a uma alteração psicológica. Porque, como ela é uma doença psiquiátrica, ela pode ser pelo fator de deficiência química, os neurotransmissores, né, que estão relacionados, e também as deficiências psicológicas relacionadas à existência dele naquele momento, de como ele interpreta o mundo. Então, ele tem uma queda de alguns neurotransmissores que estão relacionados a mediar essa nossa relação, serotonina, dopamina. Então, você tem uma deficiência. Por isso que são passados psicofármacos chamados antidepressivos. Inibidores seletivos da recaptação de serotonina, inibidores seletivos da recaptação de dopamina. Então, vai depender de qual contexto essa depressão está instalada. E essa depressão, eu nunca tive depressão, mas eu conheço várias pessoas que... É muito sério, né? Sério. Não é frescura, como algumas pessoas dizem ser, né? Hoje, a oportunidade de ter mais conhecimento com a doença de depressão, ela está devido à comunicação. Hoje você consegue entender, mas antigamente não tinha essa literatura tão próxima, né? A chegada do smartphone, a chegada de várias tecnologias, deu essa oportunidade das pessoas se preocupar mais com essa doença, mas ela já era bem ativa. Doutor, parece, eu me lembrei aqui agora, que eu vi isso há muito tempo, tem um ciclo de humor do ser humano, não é isso? Exato. Tipo assim, vem uma tristeza, aí depois tem a seriedade, aí vem a tristeza, aí depois... Só sei que tem um estágio de tristeza mais antes da depressão, que aí o cara passa para a alegria de novo. Como é que é isso? Como é que é esse... É porque assim, trazendo para uma linguagem mais próxima, da mais popular da sociedade, o que acontece é que ela é uma doença com uma descompensação psicológica, entendeu? Então, de acordo com o que a pessoa esteja passando, ele pode entrar numa eu posso dizer aqui, numa angústia existencial, ele pode estar relacionado àquela questão
do algo da autoestima do pessoal dele, então tudo isso vai rebaixando. Esse rebaixamento do autopensar dele é o que pode desencadear o quadro de depressão. Que é a autoestima dele baixa, o que ele pensa dele mesmo. Ele começa a gerar vários... se julgar negativamente, é isso. Porque ele começa a interpretar o mundo de uma outra forma porque ele está tendo uma deficiência de alguns neurotransmissores. Eu não consigo vencer, tudo que eu faço dá errado, mais ou menos isso. Aí ele começa a se auto-estimular. Estimular negativamente, é isso. Aí já é uma fala indicativa. Isso é importante a gente dizer para as pessoas em casa, doutor, para que não entrar nessa vibe. Porque todos nós, seres humanos, todos, sem exceção, já passou por dificuldades. Já montei negócios que não deram certo, mais de uma vez, não foi uma vez só. Né? Já perdi dinheiro, imagine se vocês aí... Já perdeu amores. Vários amores que passam, a música. Assim, mas é muito complicado isso, porque a pessoa às vezes... Mas é involuntária, a depressão é involuntária. Porque né? Mas dá para ter uma reação, por isso que eu estou chamando a letra. Dá para ter uma reação até de buscar ajuda, né? Porque buscar uma ajuda espiritual, uma ajuda profissional. Você não é o único ser na Terra que perdeu. A perca, eu acho que faz parte da nossa vivência aqui, né? Porque é uma questão comercial. A pandemia, por exemplo, quantas pessoas perderam seus negócios, perderam suas rendas. Agora, o grande segredo de tudo isso é recomeçar. A palavra é essa. Mas a prova maior de que é algo totalmente involuntário é que existem pessoas que perderam tudo, realmente tinham até alguma coisa, perderam tudo e não entram em tristeza profunda. Mas é porque a depressão, ela é uma doença psiquiátrica, ela é uma doença por deficiência. Então é uma deficiência química do organismo que pode ser desencadeado por outros fatores. Que aí traz o fundo emocional. Agora, doutor, tem a ver a depressão com o que era chamado, eu não sei se se chama assim, o psicótico maníaco depressivo? O psicótico maníaco depressivo chamado que é o transtorno bipolar que se chamava, né? Hoje em dia chama como? Transtorno bipolar. Transtorno bipolar hoje em dia. Antes era psicótico maníaco depressivo. Qual a característica do cidadão desse? De qual? A bipolaridade. A bipolaridade é que ele fica transitando nesses quadros de humor. Olha o nome antigo. Transtorno obsessivo compulsivo. O doutor viu aquele Então, a bipolaridade, ou ele está muito alegre, no momento ele está eufórico, tudo pode, tudo eu consigo. Aí, de repente, ele está triste, eu não posso nada. Não é isso, doutor? É porque é uma deficiência, né? É uma deficiência, principalmente do córtex frontal. Tem áreas do cérebro bem Mas é deficiência o quê? Química? Deficiência química. E quem tem essa deficiência química, doutor, pelo que o senhor conhece, existe cura? Ou essa pessoa ela vai ficar sempre dependente dos remédios lá, aquele Aldol, Carbolítio, né? Esses medicamentos? Por isso que o primeiro passo, como ele trouxe na fala, né, indicando às pessoas, é buscar a ajuda de um profissional qualificado, né? Porque assim, você tem que identificar qual percebe rápido isso. Aí vai poder fazer uma intervenção melhor. Porque não adianta ele só para um psiquiatra. Ele tem que fazer um trabalho interdisciplinar e multiprofissional. Tem que envolver nutricionista, tem que envolver um profissional de educação física, porque ele tem que trazer outros estímulos. Porque os psicofármacos ele vai acelerar o teu corpo a produzir aquilo que está em falta. Então, dependendo do meio que você está inserido, se ele está num ambiente altamente agressivo ao comportamento dele, então ele vai estar sempre em alerta. Se ele está sempre em alerta, ele vai estar mais degradando as energias do corpo dele. Essa doença, Marcelo, ela é uma doença que não recebe a devida atenção no Brasil. Ela não recebe a devida importância. Ou o transtorno bipolar, a bipolaridade. Nos Estados Unidos, na Europa, uma pessoa que é bipolar, ela é imediatamente medicada, ela é tida como uma pessoa que, se não estiver sob medicação, ela acaba com a família, a estrutura familiar de toda a família dela. Eu conheço casos aqui em Fortaleza, né, de pessoas que têm, é por isso que eu conheço o nome dos medicamentos, transtorno bipolar e tudo, de amigos meus que eu já ajudei, mas não tem aqui no Brasil, as pessoas às vezes dizem, isso é frescura, isso é aquilo, e não é, é algo muito sério, que destrói a vida daquela pessoa, inclusive de quem convive com ela, é o chamado transtorno bipolar. Nessa vertente, o interessante era que tivesse o cuidado também para o cuidador, porque o cuidador também adoece mais do que a pessoa que está sob aquele processo. Só como existe aquele olhar biomédico, né, aquele olhar para a doença, e hoje está saindo esse olhar para um olhar biopsicossocial, entender a doença no contexto todo, e não só no contexto do adoecer,
Isso faz com que hoje os profissionais tenham que trabalhar nessa parte interdisciplinar, que é para poder dar uma resposta terapêutica melhor para o cuidado da depressão. Porque a depressão, ela tem várias vertentes, pode levar ao suicídio, né, à ideação, porque a pessoa descompensa psicologicamente, ele sai da realidade ali naquele momento. Por isso que a questão da bipolaridade, como ele trouxe na fala, ela é muito delicada, porque hoje ele está depressivo, dependendo do momento que ele tiver, ele pode sair, por isso que é uma medicação bem específica, não é uma medicação... Para controlar a euforia e controlar a depressão, é isso? Doutor, meu avô sempre dizia o seguinte, toma cuidado com pessoas muito atenciosas com você, que te bate muito no ombro, que... Aqui no Ceará a gente chama de babão, é isso? Babão? Isso, no babão. Como é isso? Como é a cabeça dessas pessoas funciona? Geralmente tem pessoas... Eu tô tentando popularizar a fala e você trazer isso na sua área da psicologia para o pessoal que tem aquele babão, né? Aquele babão em casa, poder entender. Aquele babão em casa, né? Essas pessoas que se... Em casa que eu digo pode ser um amigo, externo. No convívio. Babão no convívio. Essas pessoas que são prestativas, essas pessoas que são altamente atenciosas, elas sempre trazem, muitos deles, aquela síndrome da gratidão. Faz, no dia que tu não fizer, ele se sente deprimido. Isso são traços também emocionais, né? Que eles são pessoas altamente proativas para poder dar para ti aquilo que ele quer dar como recompensa para ele. Quando eles não são bem assistidos, ele se sente deprimido. Então, é um comportamento. Então esse comportamento que ele está falando, Marcelo, não é do babão, aquele babão falso, daquele babão que quer lhe agradar por fingimento. É uma pessoa realmente que tem um problema, um problema, digamos assim, psicológico de afetividade, e acaba descarregando aquilo no excesso de atenção. E já aquele que está sempre perto de você querendo alguma coisa, porque ele tem um interesse na existência dele. Você é algo que pode ser importante para onde ele quer atingir aquele olhar. E às vezes quando ele atinge, ele consegue tirar você... Escanteia, como você diz. É chamado, é tipo uma escada. Um transtorno esquizoide. Você passa a ser um degrau para ele, é isso? É um tipo de esquizofrenia, doutor? Não, digamos que não. É um comportamento que ele consegue inconsciente mapear o seu comportamento, ele traça tudo que é necessário para você e outras pessoas conseguem perceber o exagero dele. Que para ele é normal. Doutor, eu queria trazer aqui, agora mudando de assunto aqui, radicalmente não, porque está dentro do mesmo tema, mas um alerta para os nossos telespectadores. Eu estou vendo proliferar aí esse profissional que se chama... ele não é psicólogo, ele não é psiquiatra, ele é um terapeuta. Ele se determina... É um coach. Não vou nem entrar na questão do coach, não. Mas muito coach se dizem terapeutas também. Eu vou te falar um negócio. Não, coach para mim... Ô, Bozo, eu vou te falar um negócio para você. Aliás... É o que a Bíblia diz. Até conversei é o que a Bíblia diz de guia de cego. Até conversei sobre isso hoje, esse assunto. O cara lá vai lá faz o curso de coach. Aí, como dizia Steve Jobs, nunca pisou no chão numa fábrica. Que conselho ele pode me dar? Nunca passou dificuldade financeira, que conselho ele pode me dar? Nunca trabalhou no setor de compras, que conselho ele pode me dar? Nunca foi um gerente comercial, que conselho ele pode me dar? Nenhum. É igual o padre dar conselho sobre casamento. Não vai acertar nunca, não vai acertar uma. Então, sim, mas eu queria saber o seguinte, vou nem puxar para o coach não, porque o coach para mim realmente só cai, o golpe está aí, cai quem quer. Eu estou falando do seguinte, do psicoterapeuta, agora tem um tal de psicoterapeuta, que o cara não é formado em psicologia, o cara não é formado em psiquiatria, o cara não tem formação nenhuma como o doutor tem. E aí, de repente, ele agora é um psicoterapeuta. Eu andei investigando, não tem faculdade, não existe a faculdade, existe um curso, me parece, né, de 6 meses, aí parece que tem até de 1 ano. O que é que o doutor pode falar dessa profissão? Qual o alerta que pode ser feito aqui aos telespectadores sobre se precisar procurar esse tipo de profissional? Esse tipo de profissional que busca sempre está ajudando os outros, né, nesse olhar holístico chamado, né? É interessante que ele tente buscar uma especialização de um conhecimento que dê um embasamento científico, né? Porque isso vai dar mais qualidade para os atendimentos dele. Essa busca de tentar ajudar o outro, em algum momento, pode causar algum tipo de complicação, porque ele sai daquela vertente de querer
fazer aquilo para ele como se fosse para ele mesmo. É o E ele Bidu, não consegue o Bidu. atingir... O Bidu, ele é psicoterapeuta? É, Bidu. eu Bidu sabia, não é o né? cara que adivinha, que é o cara que adivinha e fala o que você tem que fazer. Ah, pensei que tava falando de um cara Aí depois ele- que chama Bidu. Aí, lá em São Paulo a gente fala... Chama que Bidu, os aqui no adivinhos Ceará, é o não. Bidu. Eu conheço um cara aqui que a gente chama de Bidu. Já pouquinho. Agora, doutor... É o guru. Não, lá em São Paulo é o Bidu. É, quem chama de guru. É o guru. Então, isso é perigoso, porque É tem delicado, muita é gente que delicado. segue a risca. É delicado. Né? É delicado porque, assim, as respostas rápidas, às vezes, causam algum tipo de embaraço nas pessoas, né? Então, assim, buscar hoje um psicólogo, buscar um psiquiatra, é muito importante porque são profissionais que vai trabalhar na subjetividade. Ele vai olhar você de uma forma diferente como olha todo mundo. Então, ele vai fazer uma escuta, vai fazer um protocolo, vai entender a sua fala e não simplesmente usar o fator de crença, porque nós, desde criança, nós somos envolvidos em muitas crenças, né? Nós somos, temos muitas enxurradas de crença. E essas crenças, às vezes, Milhões. são chamadas de registro de memória, que na fase adulta se transforma em sintomas. Então, às vezes, quando seu pai dizer alguma coisa para você, se aquilo tiver gerado registro de memória na sua fase adulta, ela pode trazer algum tipo de complicação. Quando você traz para a crença, é aquilo que eu acho que é para você. É o que na psicanálise a gente chama de significante e significado. O que é o significante? Um exemplo, eu pego aqui o óculos dele e quebro. Aí ele vai dizer, você quebrou meu óculos, rapaz? Eu te dou outros. Não, eu quero esse aqui, porque esse aqui vai contar o sentimento que tem por trás. Aí ele começa a se emocionar. Deixa eu com a lhe dar um história do exemplo para ver se eu entendi se o doutor disse que isso é significante e significado. Você jamais vai me ver com uma blusa no ombro. Porque o meu pai dizia, tira essa blusa do ombro, pai, você é cor de malandro. Andar com a blusa no ombro, o meu pai me ensinou que era cor de malandro. Então eu tenho 49 anos e tenho isso na minha mente até hoje. Deixou doido, foi? Jamais eu Gerou vou andar. registro de memória. Jamais eu vou andar com uma blusa no ombro. Porque meu pai me ensinou que era... É isso o registro de memória? Os registros de memória vêm basicamente por conta de comportamentos como você observa, né? Por isso que nas terapias, por isso que nas sessões, a gente devolve a fala do paciente. Isso aqui é melhor para você. Não. A gente pega o conteúdo da fala, vê na semântica ali do que você está falando e devolve para que você possa associar o que essa emoção, chamada de significante, está relacionada à sua relação com o seu pai. Porque no ventre materno, na 18ª semana, o ser já começa a ter sensações. Essas sensações é o que vai mediar a tua relação com ele. Por exemplo, Em qual semana, doutor? Rebouça, eu preciso 18ª interromper semana, aqui. eu começo a ter sensações Rebouça. externas do que acontece com a minha mãe. E aí isso vai fazer o quê que o doutor disse? isso vai trazer para ti... Eu preciso memória- interrompê-los só um minutinho. Tá. A gente acabou o programa dessa terça-feira, rapaz, que pena. mas nós vamos continuar aqui com o bate-papo aqui. Nós vamos gravar mais um programa agora, que nós vamos dar continuidade nesse programa, que o papo está muito interessante, muito qualificado, doutor, nas suas explicações. E continuaremos na sexta-feira com esse assunto. Fiquem ligados aí.